documento viesse a ser visto por alguém outro. Depois eu soube que esse homem veio para o Brasil para combater o comunismo e ele foi achado como comunista. Ele diz, inclusive, numa entrevista da revista online do Instituto Humanitas, da Unicinos, em São Leopoldo, que ele veio a pedido do Papa Pio XII, que precisava de padres inteligentes e formados para combater o comunismo que crescia no Brasil. E ele diz nessa entrevista que eles todos que vieram acabaram comunistas. Eu não sei se o Eduardo veio nessa leva, mas eu tenho certeza que um deles veio e que é amigo nosso, que é o padre Michel Scoians. Ele ficou muito alegre quando ele soube que hoje nós íamos nos encontrar para a memória de Comblan. Teria dados biográficos, apenas dizer que ele nasceu quase no mesmo dia que ele morreu. Ele nasceu no dia 23 de março, mas de 1923. Ele é de um bairro, não diria popular, mas um bairro classe média, de Bruxelas, um bairro chamado Saint-Gilles. E o pai dele trabalhava no departamento que, na época, a Bélgica tinha colônias e ele era funcionário desse departamento de colônias. Ele é o filho mais velho de 5 filhos. Tem mais 2 homens e 2 mulheres. Se vocês quiserem, tem um nome aqui deles todos. É o André, Colette, Alice e Jacques. E o nome completo do Comblan, porque eles colocam 3, 4 prenomes, né? É Joseph Gilles Jules Hippolyte Comblan. Lá conhecido como Joseph Comblan e depois aqui no Brasil rebatizado como o Bom José. O bom, o polêmico e o instigante José. E ele veio a primeira vez ao Brasil, chegou aqui no dia 30 de junho de 58. Ele tinha 35 anos. E ele foi para Campinas, cidade de Campinas, interior de São Paulo, onde lá ele foi ajudar a diocese, sobretudo no seminário, ensino do seminário de Campinas e também dando uma força na faculdade que eles tinham lá em Campinas, que é a PUC de Campinas. Mas ele sentiu que estava um pouco monótono e meio sem muito ter o que fazer. E como ele era muito arrojado e queria coisas novas, ele acabou indo para o Chile, onde ele foi ensinar lá na PUC, Pontifícia Universidade Católica de Santiago. Lá ele fez amizade com o arcebispo, cardeal, e passou a ser uma figura conhecida pelo clero mais alto da Igreja da América Latina, onde ele acabou tendo uma grande influência, porque mais tarde ele passa um tempo também no Equador. Sobre o Brasil, ele então chegou ao Brasil, passou esse tempo em Campinas, foi para o Chile. E ele, sempre que podia, vinha de férias ao Brasil e, numa dessas, em 1970, ele foi preso no aeroporto na chegada e foi convidado a voltar. Foi expulso, deportado do Brasil. Ele passou os 3, 4 anos, foi então que ele foi lá ao Equador e voltou depois ao Brasil a convite de Dom Helder, para ajudar Dom Helder agora como arcebispo de Recife. Lá ele teve também um período e depois ele vai ao Chile novamente e no Chile, ele achando que havia coisas interessantes a ver e a viver, ele acaba tendo que ficar calado e quieto, sob pena de ser novamente expulso. Não adiantou porque foi.
Pinochet mandou-o embora. Ele não foi, volta para o Brasil de novo, e aí ele conhece o bispo, o arcebispo de João Pessoa, o Dom José Pires, chamado vulgarmente Dom Pelé, e com ele desenvolveu um grande trabalho em relação à pastoral popular. Fala-se até em teologia da enxada, e essas ideias todas, o Eduardo e o Carlos Tussi são mais competentes para desenvolver. Finalmente, eu queria dizer que ele, já mais idoso, ele morre com 88 anos, e é interessante que ele vai falecer participando de um seminário num lugar chamado Recanto da Transfiguração, que fica em Simões Filho, que é perto de Salvador, aí do Eduardo. Não é isso, Eduardo? Bom, isto foi, portanto, no dia de hoje, 27 de março de 2011. Desejo expresso por ele, ele foi sepultado no Santuário de Santa Fé do Padre Ibiapina, um dos grandes inspiradores teológicas dele, Padre Ibiapina, do que ele talvez conceba da igreja, e também de, isso mais posterior, do Padre Cícero. Não sei se ele teve tempo de conhecer a obra de um que não era padre, mas funcionou mais do que padre, Antônio Conselheiro. Mas isso é história para vocês. E permanece na memória de todos aqueles que acreditam que a fé tem que ser uma coisa viva. E porque deve ser viva, nós não estamos comemorando 10 anos de sua morte, mas 10 anos de seu espírito ainda vivo na América Latina, que se contorce. E nós não poderíamos passar esta data em branco. Comblan, presente. Carlos Tussi, Bebel, a palavra é sua. A gente vai marcar em torno de uns 20 minutos, e aí com 20 minutos eu aviso para ir pedindo pouso. Ok? Pode começar? Pode. Ok, Carlos. Eu gostaria de sugerir que o Eduardo começasse. Eu li o texto do Eduardo, que o Eduardo preparou, eu achei bem interessante para ser assim uma apresentação sintética. Eduardo, você toparia começar? Tudo bem. Ok. Tudo bem. Então, a minha palavra seria mais, muito obrigado, Carlos, muito obrigado, professor Mourão. A minha palavra seria mais de impressão de leitor. Eu cheguei aqui no Brasil, sou conterrâneo de José Comblan, cheguei aqui exatamente no ano que ele chegou, 1958. Ele com 35 anos, eu com 27. Mas o que eu queria falar é de um eco que, para mim, perpassa os livros de José Comblan. José Comblan escrevia muito. Ele é chamado professor, é chamado profeta, é chamado também pastoralista, educador, mas, na minha opinião, ele, antes de mais nada, um intelectual. E perpassa os livros dele, se eu escuto os livros, se eu leio os livros dele, eu estou escutando três ecos históricos. O primeiro seria o que passou, passou. O segundo, o passado, que passou, continua vivendo em nós. E o terceiro é o Espírito Santo. E vou um pouquinho falar, sabendo que a melhor parte é sempre o bate-papo, então não posso me exceder. Primeiramente, o que passou, passou. José Comblan
a sua teologia é permeada toda de história. Ele não faz dogmas nem teorias, ele faz história. É um teólogo historiador. Não é formado em história, mas é um verdadeiro historiador. Não tem medo de grandes blocos históricos, de enfrentar grandes épocas para interpretar. É meio, digamos assim, ousado nesse ponto, mas as análises históricas dele são sensacionais. E uma análise que ele faz é que o maior problema que a Igreja Católica enfrentou nos últimos 5 séculos e continua enfrentando é o que se pode chamar de modernidade, ou seja, o pensamento moderno. Isso tem uma razão, porque na Idade Média, quem dominou a cultura, quem dominava a cultura, quem dominava a vida humana, as horas, os dias, as semanas, os anos, a vida toda das pessoas, a topografia, a geografia, tudo era, no mundo ocidental, né? Era a Igreja Católica. A verdade da Igreja Católica era uma verdade eterna, imutável. Acontece que essa Igreja Católica, na sua hierarquia, foi muito ousada em mexer com a figura de Jesus. Eles, por assim dizer, conseguiram fechar uma cortina, mais de uma cortina, aquelas cortinas pesadas que se usam nos teatros para separar a plateia do palco e que fecha totalmente Jesus. O Jesus ficou fechado. Criou-se um Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus, Concílio de Nicéia, etc., etc., um Jesus lá no céu, igual ao Pai. Um Jesus tão excelso, tão poderoso, que era mais poderoso que os imperadores. E nisso tudo, o Jesus de Nazaré ficou praticamente esquecido. Desapareceu a Bíblia, como Lutero muito bem acentuou, desapareceu a ousadia daquele nazareno para Jesus, mesmo na cruz, se investir de uma grandiosidade, de uma imponência. E, do outro lado, de uma encarnação, de uma sabedoria, digamos assim, ancestral. Não era o Jesus do Evangelho, era Jesus da sabedoria, né? Da obediência, da boa vida no sentido de pacata, em paz, na família, nas autoridades, e tudo muito sábio, mas aquele Jesus subversivo do Evangelho desapareceu praticamente por completo. É por isso que José, quando ele escreve sobre o que passou, não escreve isso com saudade dos tempos gloriosos, mas diz que é uma coisa positiva. O desaparecimento de Igreja Católica progressiva, e, na minha opinião, irreversível, esse desaparecimento na cena pública é uma coisa boa. Não que a Igreja Católica não seja uma coisa boa, mas o desaparecimento dessa igreja, digamos assim, pré-moderna, pré-luterana, pré-crítica, ela é uma coisa boa. E vejo agora um segundo ponto, um segundo eco nos livros do José Gondrin, é que, na realidade, essa passado que passou, que não existe mais, embora ainda os bispos andem com suas mitras, ainda que os padres ainda têm os microfones na mão, nas igrejas, ainda porque no Supremo Tribunal Federal ainda tem o crucifixo atrás dos nossos ilustres jurados. Na realidade, esse passado não existe mais. Mas existe, sim,
na mentalidade, na saudade, digamos assim, ela persiste. E ela é tenaz. E se nós não alimentamos o espírito crítico, ela ameaça voltar, por pura saudade e de maneira talvez agressiva, em formas de um fundamentalismo perigoso. Esse Jesus que ainda vive na prática ou na saudade pode ser abordado de duas maneiras. Ou a partir de considerações que eu chamaria de maneira um pouco ousada demais, de vanguardistas, ou de maneira pedagógica. Quanto ao vanguardismo, nós temos literatura demais hoje sobre Jesus de Nazaré, Jesus da história, Jesus desfeito dos seus atributos teológicos que se criaram no correr dos séculos. E tem livros até ousados, como aquele livro de Reza Aslan, chamado O Zelote, que faz de Jesus um zelote, um lutador pela liberdade judaica contra os romanos. Há diversos tipos de Jesus da vanguarda. Há o Jesus de Bonhoeffer, o famoso teólogo luterano, sem Deus, em Deus. Há o Jesus de Robinson, honest to God, ou seja, honesto para Deus. Há o Jesus de Leonard, aquele sacerdote belga jesuíta, de Jesus igual a nós ou não igual a nós. Há o Jesus de Spong e há o Jesus da nova era, da era axial que está começando, do José Maria Vigil. São poucos nomes que estão na minha memória neste momento. José Comblain, a gente pode discutir essa questão. José Comblain não pertence a essa linha. A linha de José Comblain, como sacerdote católico, acredito, é uma linha mais pedagógica. Ele, por assim dizer, compreende a desorientação dos católicos, ele compreende e procura dar a mão com livros que são, de certa forma, provocativos, mas que, no fundo, são pedagógicos. A provocação de José, que desorientou muita gente, porque eu me lembro que, quando assisti a diversas conferências dele, depois de 20 minutos de falar, a plateia se dividia em três grupos, assim, nas fisionomias, né? Um grupo ria com as ironias dele, entendia o que ele dizia. Um outro grupo fechava a cara, ficava assim meio recuado na cadeira. E tinha um grupo muito grande, a maioria, que não entendia nada. Muitos disseram que era negativo, que era pessimista, que era negativo, não é? Que não era bastante animado, mas José Comblain era, antes de mais nada, um pedagogo, um educador que compreendia até que ponto aquele passado, já passado, ainda vive em nós. Ainda temos as catedrais, ainda temos as mitras, ainda temos as cerimônias litúrgicas, ainda temos o Vaticano, ainda temos tanta coisa que nos lembra um tempo que não existe mais. E aí vou para terceiro ponto, um terceiro eco que ouço em quase todos os livros de José Comblain, da maturidade, não nos primeiros. E que começa mais ou menos em 1982, com um livro que já foi mostrado aqui por José Moreira, O Tempo da Ação. Depois, tenho aqui comigo, nesse momento, não sei se interessa, chegam 5 livros que têm diversos temas, mas que, fundo, o tema é um só. Os temas são liberdade, povo de Deus, profecia,
palavra, a força da palavra. Mas, na realidade, é o Espírito Santo. E aí está a originalidade, na minha opinião, a originalidade fundamental de José Comblan. O Espírito Santo. Desfocar um pouco o olhar para Jesus cristológico, uma elaboração do século IV até VI, condensado depois de toda a liturgia medieval e que até hoje persiste, e dizer que a grande surpresa do cristianismo é o Espírito Santo. Como é que entrou o Espírito Santo na Santíssima Trindade? Enquanto as religiões normalmente têm o Deus Pai, o Deus Filho, tudo bem, mas o Deus Espírito Santo. Aquele que Jesus, numa conversa com Nicodemos, no capítulo 3 do livro do Evangelho de São João, diz assim: o vento sopra e você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim, o homem, me deixe dizer textualmente para não... Assim, vai todo homem nascido do Espírito. E aí, de repente, se abrem as portas do cristianismo. Entra Gandhi, entra Mandela, se alarga o horizonte ao nível universal, o Espírito Santo agindo. E aí está uma coisa que eu queria contar a vocês. A Mônica Mugler, que acompanhou José durante 24 anos, me contou a seguinte história muito interessante. Ele já era muito idoso, bom, já perto, quando de repente ele ficou com um livro de um jesuíta, José Moinct, na mão, ficou alegre e disse: finalmente alguém que me entende. Ora, Moinct escreveu, com 104 anos de vida, um livro, O Espírito do Cristianismo. A questão é captar o Espírito de Jesus, que é um espírito de um subversivo. É um espírito totalmente contrário a qualquer sabedoria humana. É um espírito que coloca o fraco no centro, que oferece a face esquerda a quem bate na face direita, que pede a disposição de odiar a si mesmo, textualmente em Lucas 14, 26, de carregar por 4 léguas aquele peso que o militar romano pede de carregar por 2 léguas, de perdoar 70 vezes, 7 vezes, qualquer ofensa, qualquer injustiça, de romper com a antiga sabedoria do talião, desculpe, olho por olho, dentro por dentro, de Hammurabi, de conceder o lugar principal ao fraco, de se desligar da família. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? De promulgar a liberdade como supremo valor da vida, de ter a disposição de tornar-se uma nova criatura, como dizia São Paulo, e de morrer à sabedoria, recusar a sabedoria, a ordem, provocar a desordem, porque o amor provoca a desordem. Eu acho que eu corro o perigo de falar demais. Muito obrigado pela atenção às minhas palavras. Microfone. Você deve habilitar seu microfone, Mourão, que se quiser falar. Isso. Eu estava falando sem microfone, aí é muita mágica, ou milagre.
Nós agradecemos ao Eduardo, fique aí, porque provavelmente nós teremos logo mais perguntas ou reflexões em torno do que será a exposição de vocês dois. Passo logo ao Carlos Turci, que é nosso professor da Universidade Sem Fronteiras, acho que fundador, foi um dos primeiros e continua. Eu até tenho uma sugestão para ele depois, ao final, e que é teólogo, que também veio de fora para ser brasileiro. Ele é um teuto brasileiro, um brasileiro eventualmente alemão, italiano. Estamos aqui numa roda do Espírito Santo, viu, Eduardo? Porque vem ventos de todos os cantos do país e do mundo. Carlos Turci. Ok, pessoal, muito bem. Muito boa tarde. Eu estou vendo muita gente conhecida, também desconhecida. Eu, nesse momento, não quero distinguir ninguém. Eu quis que Eduardo começasse porque realmente a gente sai ganhando com essa leitura, sabe, assim, que é ao mesmo tempo um recorte, mas ao mesmo tempo uma síntese do caminhar do Comblan pela história da igreja e pelos momentos, pelas últimas décadas que a igreja na América Latina passou. Eu estou muito feliz com o recorte que Eduardo fez. Eu tinha lido esse texto antes, ele me mandou, e acho que eu posso construir em cima disso. É o seguinte, eu gostaria de pontuar, também fazer o meu recorte, aproveitando esse mote do Eduardo dizer o que me chama a atenção, o que ecoa, o que ressoa, o que reverbera da obra do Comblan, do legado do Comblan. Eu vou me referir mais às publicações e a linha de pensamento e as reflexões dele dos anos 90 para cá, ou seja, mais ou menos as reflexões que ele fez depois da Conferência Latino-Americana de Santo Domingo. Não sei se isso diz alguma coisa para vocês. Uma conferência, uns 25 anos depois de Puebla, que tinha sido 79, ou seja, nos anos 90, em que houve, e isso virou assim de certa forma um sinal vermelho para muita gente identificada com a teologia da libertação, identificada e aplicada à opção pelos pobres, e por todo um caminhar da Igreja da América Latina que iniciou em 68, em Medellín, na Colômbia, e que teve seu ponto alto e confirmativo em Puebla, em 79, no México. E em Santo Domingo houve uma tentativa concertada quer dizer, combinada, desde o Papa João Paulo II até boa parte do episcopado latino-americano e que trocaram de teólogos assessores em Santo Domingo, e aconteceu uma espécie de guinada no sentido de colocar no centro das atenções a questão das culturas e de uma nova cultura, ou seja, houve uma guinada do social para o cultural. Esse foi o mote, né? E isso acendeu assim uma certa preocupação para todo o pessoal que fazia pastoral de base, fazia opção pelos pobres e vivia a vida religiosa inserida e tudo mais, e militava nos movimentos sociais, e dava a entender que
que agora a cúpula da igreja estava querendo novamente atender à questão da cultura católica durante tanto tempo desprestigiada em favor do social, do trabalho social, certo? Não sei se vocês sabem, mas em 1985, quando se completaram os 20 anos do encerramento do Concílio Vaticano II, foi feito em Roma uma conferência, né, episcopal, um sínodo em que se avaliava o resultado dos últimos 5 anos, ou seja, o resultado do Concílio Vaticano II. E nesse sínodo foi feito pelo cardeal Ratzinger e por outros um balanço extremamente negativo. Um balanço extremamente negativo do período pós-conciliar. Eu me lembro que o Ratzinger escreveu lá, o padre Libânio. O padre Libânio reproduziu num dos seus livros sobre os cenários da igreja, não sei se vocês lembram, ele reproduziu essa fala do Ratzinger dentro desse sínodo. O Ratzinger disse que a luz do concílio, 20 anos depois, é uma luz crepuscular. É uma luz crepuscular, ou seja, toda essa abertura da igreja, o abandono dos antigos ritos, dos paramentos, das fitinhas das religiosas e toda essa abertura para a secularização, para o padre andar em roupas comuns e a freira tirar o hábito, todo esse desprezo à tradição nostálgica daquele período anterior, de Pio XII, que terminou com Pio XII, teria trazido uma enorme desorientação no povo católico, teria provocado, assim, uma evasão em massas. Tudo isso foi colocado lá no sínodo nas costas do concílio, ou seja, é como quem diz, o concílio terminou com a reforma litúrgica, com o catecismo, com o novo direito canônico, e tudo isso, de certa forma, desorientou nosso povo, nosso bom povo, e eles foram surrupiados por outros pregadores e tal, certo? Então, a partir de Santo Domingo, começou, de certa forma, uma alerta, foi uma espécie de alerta, porque achava que agora estão querendo enquadrar o CELAM e a Igreja da América Latina, que ainda insistia nesse curso, né? Nunca foi majoritário, mas pelo menos dava o tom. Era a ala da igreja, animada pela opção pelos pobres, teologia da libertação e tal, e pelo resgate da cultura popular, aspectos libertadores, que fazia muita zoada e estava em evidência. E isso começou a mudar de Santo Domingo para cá. E agora, qual é o papel, onde eu enxergo o papel do Comblan nesse refluxo? Esse é o meu recorte que eu quero tratar. Eu quero aqui frisar duas coisas. Um dos aspectos é o Comblan, nos seus últimos textos, eu vou deixar esse aspecto para o final, nos seus últimos textos, Comblan tentou salvar o espírito do concílio. Ele agiu nos seus últimos textos, que nem chegaram a virar livros, mas foram grandes textos, que rodavam pela internet. Ele agiu como apologista do espírito conciliar. Ele, de certa forma, defendeu o Concílio Vaticano II e sua abertura ao mundo, aquilo que Eduardo chamou de fé viva e fé e vida, essa ligação toda de Bíblia e vida, e de fé e política, e fé e sociedade. Ele agia nos seus últimos textos no sentido de defender esse espírito de abertura ao mundo, esse espírito do aggiornamento do João 23, contra as acusações que queriam culpar esse espírito pela perda da identidade católica forte. Querendo culpar o espírito do aggiornamento,
da busca do diálogo com as realidades mundanas, que era basicamente o tema da Gaudium et Spes, um dos últimos documentos que ainda no apagar das luzes foi conseguido votar em 65, ele explicou nos últimos textos que, na verdade, os padres conciliares não podiam prever a enorme revolução cultural de 68, 69 e 70. Isso é que pegou todo mundo de calças curtas. Você está entendendo? Ou seja, era um fato absolutamente violento, revolucionário, a revolução sexual, a revolução cultural. Você está entendendo? Onde milhares de padres saíram do clero e a vida religiosa perdeu inúmeras vocações, entre aspas, e muitos leigos se secularizaram e começaram a uma vida cultural que realmente a abertura do concílio já parecia obsoleta, atrasada, correndo atrás do prejuízo. Então, Comblan agiu nos últimos anos como defensor e apologista desse espírito de abertura ao mundo, desagravando essa abertura no sentido de dizer, olha, não podemos culpar o concílio e esse programa de diálogo com o mundo, de abertura ao mundo, por essa evasão dos fiéis que no Sínodo de 85, sob a batuta do Ratzinger, foi creditado, foi imputado ao concílio. Esse é um ponto. Mas o que eu gostaria realmente de mostrar, além disso, é que Comblan agiu fortemente, nos anos 90 e início dos anos 2000, agiu fortemente como apologista e defensor e, quase que eu diga assim, melhorador da teologia da libertação. Que começou a enfrentar uma campanha de difamação orientada pelos novos movimentos apostólicos, e é uma campanha de difamação que dura até hoje. Quem conhece a Canção Nova, quem conhece Evangelizar é Preciso, quem conhece a Rede Vida, ou seja, mídias católicas orientadas por movimentos católicos chamados apostólicos, de uma espiritualidade leiga, altamente subjetivista, com música gospel moderna e tudo mais, mas politicamente extremamente ativa e agressiva para difamar o que eles chamam de a igreja da esquerda, a igreja dos movimentos sociais. Como Comblan tentou enfrentar essa campanha de difamação? Aliás, vocês devem lembrar, ou pelo menos alguém aí lembra, o que fez o Clodovis Boff. O que fez o Clodovis Boff, que é religioso, irmão do Leonardo, numa certa altura, no início do século XXI, provocando uma polêmica, quando sugeriu, num longo texto, num longo e muito bem fundamentado texto, sugeriu que a opção pelos pobres, defendida pelos teólogos da libertação, seria, na verdade, não derivaria de um segmento de Jesus Cristo, mas derivaria da influência de ideologias de esquerda. Não era uma opção pelos pobres no segmento das opções do Senhor Jesus, mas, na verdade, por promessas ideológicas, sociológicas, de enfrentamento de classe, coisa parecida. E eu me lembro que também, nesse contexto, Comblan tomou a palavra e se expôs como um dos poucos que reagiu ao Clodovis Boff, inclusive com muita classe, com muita cautela, com muito equilíbrio. Ele não devolveu ao Clodovis as acusações que Clodovis lançou como uma metralhadora giratória ao redor de todos os seus ex-colegas. Eu não quero agora discutir as razões do Clodovis, eu só quero mostrar o campo de atuação e a linha de atuação do Comblan, vamos dizer assim, nos últimos 15 anos, 15, 20 anos. O grande tema dos livros de Comblan nos anos 90, a partir dos anos 90, na minha opinião, Eduardo sugeriu isso,
eu vou dizer onde eu vejo realmente o ponto nevrálgico. Comblan tentou articular a ideia de libertação aqui entendido naquilo que a igreja chama de promoção humana, né? Comblan sempre, de certa forma, fustigava o que ele chamava de evangelho dual, ou seja, a igreja, a doutrina moral da igreja, ela sempre viajava em dois níveis. Ela distinguia, por um lado, evangelização, que seria a pregação da palavra, e embaixo viria, tipo assim, o nível acessório, o nível subsidiário, chamava promoção humana. Havia uma distinção tradicional entre evangelização, que seria o trabalho da fé, com a promoção humana, como se fosse uma coisa secundária, mas que deve acompanhar. A igreja deve ser caridosa, ela deve promover as realidades humanas, mas ela não entendia isso como propriamente trabalho evangelizador. Esse dualismo, não é bem um dualismo, é uma dualidade, esse trabalho em dois níveis, Comblan chegou a fustigar em várias obras. No prato, por que tem que comer lá? Você não fica ali, sentadinho, pegando um ventinho, sai desse negócio. Eu tenho que ligar a câmera. Pessoal, daria para vocês emudecerem seus... Obrigado. Então, as obras que eu estou me referindo aqui são as seguintes obras, né? Cristãos rumo ao século XXI, 96. Logo em seguida, Vocação para a Liberdade, 98. Logo em seguida, Desafio aos Cristãos do século XXI. Logo em seguida, A Liberdade Cristã. Logo em seguida, A Profecia na Igreja e O Caminho. Que é o caminho do segmento de Jesus, certo? Carlos? Oi. Pode fazer pergunta só no final? Eu preferia que fosse no final. Nós entramos no bate-papo já. Eu vou já terminar. Eu quero só montar a ideia básica minha. Então, eu vejo nesses livros, Cristãos rumo ao século XXI, Vocação para a Liberdade e A Liberdade Cristã, eu vejo o Comblan fazer um esforço gigantesco, e desse jeito que Eduardo falou, buscando a história lá atrás, e em grandes visões panorâmicas, vindo lá dos primórdios da igreja até os tempos de hoje, mostrando como se relacionam liberdade cristã e libertação, que entendida no sentido social, econômica, política, cultural, pessoal. Você está entendendo? Ou seja, de certa forma, o que tem nisso aí de apologético? Aqui eu vejo que Eduardo, eu vejo que José Comblan tentou, quase que eu diga assim, arranjar para a ideia da libertação que tinha dominado a época anterior, de Medellín para cá, até meados dos anos 80, arranjar para essa ideia da libertação uma maior radicação, um maior enraizamento na tradição cristã. Então, ele de certa forma, tomou por tarefa principal mostrar de que forma a libertação, a luta no mundo por libertação dos mais diversos níveis, inclusive no nível pessoal, até o nível político e econômico, deriva da liberdade cristã, que é um assunto tradicional, mas, sobretudo, pessoal, sobretudo da tradição paulina e joanina. Sobretudo da tradição paulina e joanina.
E agora eu quero mostrar de onde caiu a ênfase teológica de Comblan, porque eu concordo totalmente com Eduardo, quando Eduardo disse que ele foi tudo isso, ele foi pastoralista, ele foi pedagogo, mas ele foi, em primeiro lugar, também um grande teólogo, um grande pensador, um articulador de, você está entendendo, de ideias e de eras e de linhas de pensamento. Então, o que é que Comblan faz? Ele tenta mostrar que libertação não é uma invenção da esquerda. O cristão não precisa agradecer isso às lutas libertárias que fazem parte daquilo que Comblan entende como trabalho do espírito, como Eduardo mostrou. O Comblan tem uma visão histórica do espírito, uma visão hegeliana, se quiser assim. Claramente hegeliana, no sentido assim, o espírito mundial trabalha no sentido de proporcionar novidades e ninguém segura isso. Ninguém é dono da história. Ninguém pode colocar a história da humanidade numa camisa de forças, ou nem numa ideologia, nem no credo. Agora, o Comblan se esforçou por demonstrar que existe uma articulação intrínseca, teológica, evangélica, entre a figura de Jesus, né, que Eduardo caracterizou muito bem como, sabe, uma figura que passou por nosso mundo como um cometa, como uma brasa, como uma pedra incandescente. Sabe, revolucionando todo o seu país na época e inaugurando uma nova caminhada. Pode a brasa ter ficado debaixo das cinzas eclesiásticas, mas a brasa está lá. E essa brasa de um amor que redescobre que a lei foi feita para o homem, não o homem para satisfazer a lei. Esse elemento mais anárquico, esse elemento mais, sabe, pulsante, vibrante do primeiro movimento de Jesus e dos seus discípulos. Um movimento misto entre homens e mulheres, onde você rompe várias barreiras discriminatórias da época entre puro e impuro, entre o que pode e o que não pode, mostrando que Deus é mais do que essas fronteiras que as instituições religiosas colocaram entre nós. Essa liberdade cristã que vem, em primeiro lugar, da figura do Cristo livre, da figura de Jesus de Nazaré, que era judeu, mas ao mesmo tempo, como diz o John Mayer nos Estados Unidos, um judeu marginal, um judeu já à margem do que ainda possa ser chamado de fiel à Torá. Com tantas exceções que ele fazia, com tantas, sabe, saindo do quadrado, pensando fora da curva, acolhendo pessoas não acolhíveis na época. Então, Comblan mostra que o que entendemos hoje por desejo legítimo de gente oprimida, discriminada, de minorias perseguidas por libertação e emancipação humana, isso vem de Jesus e vem, sobretudo, da grande teologia paulina. Da grande teologia paulina. O que é que o Comblan faz? Ele coloca, inclusive quando você lê isso aqui, leia um livro como esse, A Liberdade Cristã. Você vai ver que quase metade, o livro tem 3 partes. A primeira parte sobre a Paulo, o Evangelho segundo Paulo. Aí você vai dizer, mas Paulo não escreveu nenhum Evangelho. Comblan diz, mas Paulo anunciou o Evangelho de Jesus Cristo segundo Paulo, segundo sua compreensão. E a compreensão de Paulo era anterior à de Marcos, Mateus e João, e Lucas e João. Anterior. É a primeira síntese teológica do cristianismo foi feita por Paulo. E, segundo Comblan, Paulo articulou a essência da pessoa de Jesus, do seu legado, do seu espírito, como diz Eduardo, articulou em torno do tema da liberdade. Foi para a liberdade que nos libertou, a liberdade da lei e a liberdade de uma espiritualidade que se compraz, também falado pelo Eduardo, pela obediência em primeiro lugar, pela observância dos preceitos. Como com Jesus tudo muda para um Deus que é amor, e a quem você adora, em primeiro lugar, amando, e sobretudo amando a
quem ninguém tem coragem de amar. Então, Comblan é capaz de demonstrar que se os tempos modernos articularam-se em torno da liberdade, e ele mostra, inclusive, não só os tempos modernos, mas até os tempos pós-modernos, embora não se fala mais da liberdade, a grande liberdade de povos e coletivos, mas se fala muito da liberdade individual. A liberdade pós-moderna ainda é muito a liberdade, sabe, da autorrealização. Mas, mesmo assim, Comblan, muito corajosamente, declara essa vontade de liberdade, tanto da modernidade quanto da pós-moderna, como legítima. Essa liberdade, esse desejo, esse anseio, ele é legítimo. Ele é legítimo. Mas ele articula essa liberdade interior, que até os movimentos mais intimistas celebram. Né? Meu Jesus, meu Deus, e criando aquela zona de conforto, aquele Deus que me perdoa tudo, até não sobrar mais nenhum critério do que seja propriamente cristão, mas Comblan articula esse anseio legítimo de liberdade com o evangelho paulino da liberdade, passando nesse livro, passando da parte de Paulo para João, e só depois vem os sinóticos. Como se nos sinóticos, onde você encontra a prática de Jesus com relação aos desvalidos, aos leprosos, às mulheres de má fama, aos publicanos, aos pobres em geral, aos discriminados, inclusive ricos discriminados como Zaqueu, ele apresenta no final do livro como se fosse uma exemplificação da liberdade de pessoa que Jesus era. E essa articulação teológica da liberdade interior, que se traduz depois em luta pela libertação exterior, o Comblan faz como ninguém. Agora, eu sei de onde ele tirou isso também. E eu sei que um dos mestres de Comblan, para quem o próprio Comblan sempre chamou a atenção, foi esse autor jesuíta uruguaio, que Comblan, em várias obras dele, colocou em relevo, indicando de onde tirou essa coisa. Esse cara chamava-se, já é morto já está falecido, chamado Juan Luis II. Juan Luis II. E o livro que, de certa forma, precede, nos anos 80, precede essa busca do Evangelho de Paulo, colocando Paulo na frente de João e João na frente dos sinóticos, para partir de uma compreensão teológica do centro do Evangelho como convite a uma existência livre e depois fazer parecer a luta pela libertação no mundo como corolário, como derivado legítimo dessa articulação, desse núcleo pessoal. Ou seja, tudo parte da pessoa de Jesus, que por Paulo foi interpretada como uma pessoa que livremente se despoja. Lembra Filipenses 2:5? Ele se despoja da condição privilegiada superior e assume livremente a condição de servo da humanidade. Essa famosa kenosis que Paulo fala. Então, esse evangelho, por isso que o subtítulo aqui do livro do segundo chama-se, o título é A História Perdida e Recuperada de Jesus de Nazaré. É mais ou menos o que Eduardo diz. A verdadeira história de Jesus de Nazaré foi ofuscada. Ela tem que ser resgatada. Engraçado, e o subtítulo é Dos Sinóticos a Paulo. É como se alguém devesse para descobrir a interpretação mais autêntica da pessoa de Jesus, você teria que, de certa forma, seguir dos sinóticos para trás, cronologicamente para trás, para encontrar primeiro o evangelho da liberdade em Paulo. Uma liberdade que celebra uma espiritualidade da liberdade, do amor que é livre. Lembra 1 Coríntios 13? O amor é nosso mestre, não mais a batuta da lei. É claro que isso no catolicismo
tem péssimas chances de dar certo. Paulo sempre foi o herói da reforma protestante. Sejamos francos, e o Evangelho de João também. E é justamente isso que esses pensadores católicos aqui na América Latina fizeram. Juan Luis II e José Comblan. Eles ousaram colocar em primeiro plano Paulo e depois João, e só depois os sinóticos, para dizer todo esse atendimento às populações subatendidas, relegadas ao terceiro, quarto plano, esquecidas, marginalizadas, é uma consequência do evangelho da liberdade espiritual de alguém que é filho de Deus, que herdou de Cristo o espírito filial. Somos filhos, não somos servos. E se queremos servir, serviremos livremente. Livremente, e não porque somos pau-mandado do clero. Comblan achava que, assim, a ideia da libertação talvez conseguisse fazer a sua entrada no século XXI, porque essa era fundamentalmente a grande angústia de Comblan. A grande angústia de Comblan era, eu me lembro que uma vez convidamos Comblan para Fortaleza, no tempo do Fórum Libertas, não sei se alguém aí se lembra ainda, no tempo de Fórum Libertas, convidamos Comblan para Fortaleza, e ele fez umas 2, 3 conferências lá no Seminário da Prainha para nós. E lá ele dizia, na nossa cara, nos anos 90, se não me engano, ele dizia, final dos anos 90, olha, vocês provavelmente serão incapazes, com seu saudosismo dos anos 70, dos anos 80, dos tempos da ditadura, das lutas contra a ditadura, vocês são incapazes de passar o bastão da libertação para a juventude. A juventude está sendo ganha pelo Shalom. A juventude está sendo ganha pelos novos movimentos espiritualistas. Não está sendo ganha por nós, por vocês. Ele dizia isso na cara da gente. E a gente se sentindo péssimo. Porque nós nos ressentíamos da juventude não querer saber da luta, não querer saber da inserção popular, não querer saber dos movimentos sociais. E está lá louvando o Senhor nas grandes paróquias, nas festas, nos galpões, ao som de bandas gospel. Então, o Comblan tinha, no final, essa grande preocupação, essa é a minha percepção. A preocupação de salvar a caminhada de libertação para o século XXI, e para isso ele sentia que devesse haver uma articulação com esse grande tema teológico novo testamentário, vivo ao longo da igreja, pela força do Espírito Santo, sempre a liberdade eclodiu, em movimentos que desbaratinaram o esquema clerical, como os movimentos dos pobres na Idade Média, ou o movimento da Reforma. Sempre o espírito da liberdade soprou e desnorteou a igreja. E ela acionou Inquisição, ela acionou querer enquadrar esses movimentos libertários. Mas o espírito da liberdade é que, no fundo, está na base da busca por libertação. Eu vou parar por aqui para dar mais tempo ao debate, mas eu queria ter articulado essa grande conexão e essa grande preocupação do nosso Comblan. Acho que estamos plenamente felizes desse encontro, e se alguns conjugavam como poeta, perdi o dia ou perdi a tarde, isto é, ganhei a semana, ou ganhei muita coisa importante a meditar, pensar, refletir. E aquilo que parecia ou parece perdido, na realidade é um momento de reencontro e de redescobertas. Vocês dois, Eduardo e Carlos, nos convidam a vermos de outras formas, de outros modos, e que há luz no fim do túnel. Há sempre luz no fim do túnel. Ou então não é túnel. Então, como é que faz, Bebel? Tem umas perguntas aqui. Tem já algumas perguntas, é? Vamos lá. Cadê? Antes que mutem o microfone,
Eu vou fazer algumas perguntas aqui que colocaram no bate-papo. A pergunta, a pessoa não se identificou, é o que esperar de um mundo no qual a teologia da prosperidade, alicerçada nos preceitos do neoliberalismo, tem estado cada vez mais presente na América Latina, considerando, inclusive, que em alguns anos o Papa não será mais o representante máximo da Igreja Católica. Quer responder, Eduardo? Eu gostaria de dizer umas palavras sobre a teologia da prosperidade. Inclusive, no meu WhatsApp, no meu blog, eu escrevi um texto sobre isso. É um equívoco pensar que a teologia da prosperidade é contrária à teologia da libertação. Eu fui vigário durante 9 anos num bairro popular de Recife, e o que eu vi durante esses anos só pode ter uma palavra: teologia da prosperidade. As pessoas chegavam em casa para bater uma laje, para construir um quarto para os meninos, para melhorar. Sempre tinha um pedacinho de tijolo, um pedacinho de madeira, para melhorar o que? A prosperidade da casa. Quer dizer, a prosperidade é um tema popular, pertence à vida do povo, e o Brasil é testemunho disso, as favelas são símbolos disso, tudo inacabado, e tudo na perspectiva de melhorar. Quer dizer, a teologia da liberdade, de prosperidade, é uma teologia do povo. Agora, houve uma apropriação do tema. Então, o que se chama teologia da prosperidade não é teologia da prosperidade. É uma apropriação da teologia da prosperidade. Porque o tema fundamental da teologia da libertação e da teologia da prosperidade é um só. É melhorar a situação. É ter uma vida mais feliz. É, como diz o Carlos, uma vida mais livre. Quer dizer, não vejo essa contradição, mas ela foi montada. É uma diferença entre a autenticidade de uma aspiração popular e a interpretação dada por uma instituição. Infelizmente, porque, para voltar ao meu tema do espírito, há um espírito de prosperidade no povo. O povo quer prosperar, quer ter uma vida melhor. Mas quando uma instituição se apropria de um espírito para fins particulares, para fins próprios, como acontece com muitas igrejas nos dias de hoje, aí temos uma perversão do tema. Então, o que se chama teologia da prosperidade é uma perversão da teologia da prosperidade. Em outras palavras, não é você que conquista a prosperidade. É alguém que vai providenciar para você sua prosperidade. E tem que passar por ali. É por isso que você tem que pagar o dízimo. Sim. Você já pagou o dízimo? Se não, como é que você vai ter prosperidade? Há um pedágio nessa prosperidade, para usar uma expressão bem mais atual, né? Prosperidade com pedágio, estou fora. O que mais, Bebel? O Geraldo Frenkel, que inclusive já foi professor na Universidade Sem Fronteiras, pergunta ao Eduardo quais os pontos de convergência podemos encontrar entre Dom Helder e Comblan. Agora, essa pergunta me evoca uma história. É um pouco que o professor Mourão me perdoe, é um pouco a história é um pouco invertida do que ele contou. Na realidade, em 65, então antes de ser expulso, em 65 José foi convidado
para Recife por Dom Helder Câmara. Ele era professor na Universidade Católica de Santiago, não achou muito clima, muita briga, muita coisa que não agradava a ele. Ele adorou o convite de Dom Helder e lá fez história em Recife. A tal ponto que, quando Dom Helder é convidado de ir para Medellín, em 1968, José Comblain, ele convidou José Comblain a fazer um texto para ele levar consigo. Eu, naquele tempo, morava na mesma casa de José Comblain. Eu me lembro ainda que a máquina de escrever dele batia, e de noite já tinha o texto pronto. Esse foi o famoso texto, ocasião da sua expulsão em 1972. Ele foi expulso por causa desse texto, que transpirou para a imprensa, foi publicado no Jornal do Comércio de Recife e causou um imenso, porque não se entendia muito bem certas ironias que estavam no texto, que não vou comentar aqui. Quer dizer, Helder Câmara foi o grande inspirador de José Comblain. É um temperamento totalmente diferente, não vou comentar isso aqui, mas esses dois homens se combinavam. O melhor ano, me parece, os melhores anos de José Comblain foi quando ele estava com Dom Helder em Recife. Porque ele encontrou-se com um homem de uma riqueza psicológica impressionante, ao mesmo tempo um grande intelectual, um poeta, artista, grande orador, visionário, profeta, etc. Não sobravam os atributos de uma figura como Helder Câmara. E eles se sentiam muito bem na presença de Dom Helder. Tem mais algumas perguntas aqui a respeito. O Vladimir, só fazendo referência à pergunta anterior, que ele falou sobre a teologia da prosperidade, ele estava se referindo principalmente às igrejas protestantes americanas, nas quais os acúmulos de riqueza é visto como uma bênção divina, O Diogo Lopes pergunta: a ideia de libertação deve-se à experiência do Êxodo? De que forma a teologia da libertação faz a leitura de Êxodo e o Jesus libertador? Eu gostaria de responder. De fato, é exatamente desse aprofundamento que Comblain trata num dos seus livros. Ele começa com o paradigma da libertação do povo hebreu do Egito, que começa com aquela teofania, aquela epifania lá em Êxodo 3. Eu desci para libertar meu povo, mas é claro que Deus tem que mandar alguém para fazer o serviço. Moisés. Essa intervenção salvífica de um povo oprimido serviu e continua servindo como um dos maiores paradigmas, literalmente, de redenção, salvação, emancipação humana, busca da liberdade. A própria travessia do deserto acaba servindo em retiros até hoje como a grande metáfora de quanto custa a conquista da liberdade. A liberdade não cai do céu. Moisés luta, ele luta ao longo dos 40 anos do deserto, ele luta com um povo que quer a liberdade, ganhou a libertação, quer a liberdade, mas tem saudade da senzala do Egito devido à comida que era providenciada de graça. Ou seja, toda uma riqueza de temática de como você pode manipular o povo com comidas no deserto. E, no entanto, não só de pão e de carne e de cebola vive o homem. É exatamente a resposta que Jesus dá para seu próprio demônio. Para seu próprio demônio do deserto, que tenta Jesus em querer multiplicar cestas básicas lá, transformar pedras em pães, para se empanturrar. Quer dizer, de certa forma, era um paradigma
extremamente falante, eloquente, loquaz, né? De um paradigma para o caminhar da humanidade e, sobretudo, do povo de Deus, buscando a terra prometida. Isso era um dos grandes temas da teologia da libertação, certamente, e do cristianismo em geral. Agora, o que Comblan trabalha, ele parte do êxodo, do paradigma êxodo, mas ele aprofunda isso na pessoa de Jesus. Ele aprofunda isso na pessoa de Jesus, dizendo que você não pode ir buscar uma libertação socioeconômica sem alcançar esse status de ser humano livre. Livre de um servilismo assistencialista, livre das suas próprias paixões, ou seja, uma liberdade interior que, de certa forma, faz com que o ser humano se transforme realmente em, como se dizia na época, em sujeito da sua própria libertação. Porque lá no antigo paradigma, tudo parecia ser uma dádiva de Deus. Pessoal, existe um famoso pastor luterano na Alemanha chamado Jörg Zink. Jörg Zink. Ele, na minha época de juventude, publicava muito. Não sei o que foi feito dele. Ele uma vez comparou o binômio quer dizer o par de símbolos que o Antigo Testamento oferece como isca, como promessa para o povo de Deus caminhar pelo deserto, o povo indo para a Terra Prometida, e o binômio, o par de símbolos é leite e mel. Lembra? Uma terra onde mana leite, onde jorra leite e mel. Aí o Jörg Zink faz a seguinte reflexão, ele diz assim, leite e mel simbolizam dois produtos da natureza já prontos. Você ordenha a vaca e tem o leite. Você raspa o mel das abelhas e já pode consumir. Não custa trabalho seu. Aí ele compara leite e mel com o que Jesus oferece aos seus discípulos como legado simbólico, outro binômio, pão e vinho. E aí ele diz, pão e vinho você não acha pronto na natureza. Pão e vinho não são produtos naturais. Pão e vinho, bater o pão, você tem que ter uma enormidade de processos, desde a semeadura do grão até o assamento do pão. E o vinho nem se fala. Desde a uva até a fermentação, até rapaz, daqui que você tem um bom vinho, você tem que suar. Aí o Jörg Zink estava fazendo essa metáfora, dizendo assim, olha, de certa forma, o Novo Testamento, a figura de Jesus e sua morte na cruz, simbolizam uma nova maturidade, um novo degrau que o povo de Deus, agora, né, o povo bíblico sempre, mas teria que adquirir primeiro a consciência crística de que as coisas vêm com muita luta e muito trabalho, e não simplesmente a nova Jerusalém descendo das nuvens do céu. Infelizmente, o Novo Testamento, para o meu abuso, o Novo Testamento termina de novo com a nova Jerusalém descendo do céu. Quando, na verdade, era para ter compreendido que a luta é histórica, é inserida na história e só goza quem luta. Ou seja, de certa forma, quando você vê quantas vezes Moisés pediu a Deus no deserto que lhe fosse tirado das costas esse povo murmurador. Você está entendendo que no instante quer trocar de liderança, quer trocar de presidente, quando estamos numa crise econômica, porque você está entendendo. Mas, de certa forma, há que se ter uma consciência de luta, há de ter uma consciência de quanto custa conquistar tais coisas. E eu não sei, pessoal, se nós conseguimos formar numa espiritualidade cristã autêntica esse espírito resistente. Porque o próprio Comblan, aí ele concordaria com Eduardo, o próprio Comblan,
ele sempre ficou muito próximo, em todos os seus livros, da espiritualidade popular, dos anseios populares. Daí que Comblan, às vezes, chegou a defender o populismo, no sentido assim. Ele várias vezes ele disse nesse livro Cristãos rumo ao século XXI, ele várias vezes falou que qualquer governo popular na América Latina teria que dialogar com os anseios populares, e dentro desses anseios populares está essa atitude de receber das mãos do governo assistência emergencial, cesta básica, ticket de leite, vale refeição, vale transporte, como dádivas dos senhores. Você está entendendo? Algo que isso faz parte da cultura popular. Durante 500 anos. Isso não se gestou de uma hora para outra e não vai mudar de uma hora para outra. E por isso que Comblan dizia, não vai dar para um governo popular se manter governável sem um certo populismo, ou seja, sem jogar, de certa forma, para essa plateia. Porque não há assim, muita consciência do sujeito histórico do povo que se autoemancipa. Isso você tem nos movimentos sociais, nos movimentos organizados, mas que são, digamos, francamente, minorias abrâmicas. Antes de passar para as 3 últimas perguntas, eu vi que muita gente entrou depois que havia iniciado o bate-papo. Nós estamos gravando o bate-papo e, ao final, eu vou dar as instruções como é que vocês podem ter acesso depois, visto que vai ficar um arquivo grande, mas a gente disponibiliza. Bom, vamos lá. O Marcelo Regis, Holanda, pergunta qual a posição da Igreja Católica no período das ditaduras militares aqui na América Latina. Eu posso dizer uma coisa? Pode. Eu acho que no início, bem no início, a Igreja Católica aprovou o golpe de 1964. A gente tem que se lembrar que logo antes do golpe, 15 dias antes, houve uma grande marcha por Deus, pela propriedade, pela família, exatamente a marcha pela sabedoria, que Jesus vai contestar, não é? No Rio de Janeiro, que deu aos militares a ousadia de fazer o golpe. Mas, aos poucos, foi revelando, sobretudo, a prática da tortura. Não tanto do exílio, porque houve o exílio, por exemplo, de José Comblan também, em 72. Né? Eu mesmo fui, por assim dizer, monitorado, né? E tive que voltar por via terrestre. Eu não voltei no Brasil através do avião, eu procurei voltar por Montevidéu e vir de ônibus para poder voltar. E muitos colegas meus daquele tempo não conseguimos voltar para o Brasil sem artimanhas desse tipo, não é? Mas a questão era fundamentalmente a tortura. E a famosa conferência de Elder Câmara em Paris, em 1970. Esse foi o ponto marcante da mudança da posição da Igreja. Né? Essa conferência foi assistida por... Foi um negócio impressionante. Essa conferência foi uma coisa... Vai falar sobre Comblan. Espalhou o nome de Elder Câmara, tornou-se mundialmente conhecido em 1970 como opositor. E ele conseguiu, ele mesmo, colaborar muito para a derrubada. O sistema não conseguiu se manter mais. Os bispos começaram a voltar devagar contra o regime. E aí houve justamente
a ação de Ulisses Guimarães e toda a política, e voltamos para a democracia nos anos 1980, né? Foi mais ou menos isso. Falou aquele que perguntou, Márcio, né? Ele refere-se à América Latina, igreja na América Latina. Sou eu, Marcelo. Como é que foi o Marcelo? Pois não, desculpa. Como é que foi em relação à América Latina, aos outros países, né? Particularmente Chile, Argentina, Uruguai? Exatamente. Essa é a pergunta, doutor Mourão. Pronto. Bom, nesse ponto eu não posso afirmar muita coisa de forma assim muito afirmativa, porque não só conheço bem a história do Brasil. Eu sei que houve movimentos parecidos no Chile. Na Argentina, a coisa foi muito penosa. Isso ainda pesa, certamente, hoje, na consciência do atual Papa, né? Que sempre pede, quando ele fala, de rezar por ele. Né? Ele, na realidade, não era um Dom Helder, não tinha coragem de Dom Helder, e realmente lá também o regime militar foi muito mais cruel, houve muito mais vítimas, né? Do que no Brasil. No Chile tinha o fenômeno de Pinochet, que ficou sendo quase o símbolo da ditadura, mas que apareceu ao lado do Papa João Paulo II. Né? Então, uma das questões inerentes à Igreja Católica é que ela não tem mais coragem de tomar posição. Perdeu a coragem de Jesus. Eu já falei disso na minha primeira fala, né? A coragem de Jesus é uma coragem muito perigosa. Pode custar a vida como custou a vida dele, né? Depois de 2 anos e meio, 3 anos de atuação, ele foi assassinado, ele foi morto, né? Quer dizer, essa coragem evangélica é muito exigente, e a Igreja Católica deixou de ter. Isso se aplica à Primeira Guerra Mundial, que a Igreja foi muito covarde. Na Segunda Guerra Mundial, apesar do Papa Pio XI escrever uma carta em 1938, mit brennender Sorge, com preocupações assim, ardentes, se preocupando com o nazismo, não deram resultado, e o resultado foi o nazismo. Na Itália, a mesma coisa. A Igreja não tem mais o que o Carlos chamou de fulgor evangélico, aquele força evangélica, aquele ardor evangélico dos inícios. Não é? Se acomodou muito com o regime, com política, com hegemonia, com o Estado. É toda uma história complicada que faz com que a Igreja não tenha mais essa força evangélica. Professor, posso fazer outra pergunta rapidinho? Temos um horário marcado para terminar. Nós temos ainda algumas perguntas aqui na fila. Se der tempo, tudo bem. Tá ok, Marcelo? Okay. Ana Carolina Gifone perguntou como a legítima prosperidade popular pode escapar do neopentecostalismo que aprisiona muito mais do que liberta. Como os movimentos de libertação dos menos favorecidos pode buscar afirmar sua verdade diante dessa competição neopentecostal? A minha tendência a responder a esse tipo de pergunta é a seguinte: a santidade, se vocês permitirem essa expressão, a santidade não é sociológica, ou seja, não há nenhum grupo que pode dizer nós somos os autênticos. Qualquer grupo que surja, vai haver
uma figura dentro, vai haver uma contestação. Isso pertence à história humana. A santidade, o ardor evangélico não é sociológico. Não existe nenhum grupo que pode dizer que é autêntico, nem pode dizer que o pentecostalismo é condenável. Essas colocações sociológicas são muito perigosas. Coexistem em todos os movimentos, em todos existem santos e pecadores, pessoas sinceras e aproveitadores, em todo canto. Isso é história humana. Essa contradição, essa incerteza pertence à história humana. Não acredito que tenha grupos melhores do que os outros. O que há são pessoas, como diz o Carlos, né? A liberdade começa dentro e se torna libertação. Quando não nasce dentro, não adianta falar em libertação, repetir sobre temas bonitos, se não nasce de dentro de uma conversão, e de uma conversão que pode ser, só que queria dizer um segundo momentinho, Helder Câmara, que é tão celebrado como sendo um profeta, na realidade, se converteu quando já tinha 46 anos. Que antes disso, ele era um bispo brilhante, organizador, jeitoso, orador, grande figura, político, falava com todo mundo, mas foi o golpe de 1955 que Dom Helder sentiu na barriga o Evangelho. Lá ele se... Então, há um momento da vida humana em que o Evangelho irrompe, entra. O Evangelho é uma irrupção. Então, não vem nunca de pertencer a um grupo aberto, um grupo autêntico, etc. Não. Depende de um processo pessoal de compreensão. E por isso que eu terminei meu texto escrito dizendo, leiam, mas o Carlos ajudou dizendo, leiam o Evangelho de Paulo e depois o Evangelho de João, grande místico, e depois os sinóticos. Mas leiam não somente trechos, leiam o Evangelho todo, meditativamente, meditando. Não se satisfaça com citações, não se satisfaça com leituras litúrgicas, não se satisfaçam com leituras em grupo. Leiam o Evangelho como se lê um livro, porque o Evangelho tem alguma coisa a dizer a você. E isso vai tocar na irrupção do Evangelho, como aconteceu com Helder Câmara em 1955. Então, podemos ter esperanças que ainda hajam conversões mundo afora. Carlos Tussi, você quer fazer uma síntese? Estamos nos aproximando, não do término, mas da parada, que a vida continua. Ok. Olha, eu gostaria de... Eu fiquei, quando o Eduardo falou agora, eu fiquei arrepiado. Eu fiquei arrepiado essa convocação do Eduardo teve uma qualidade espiritual muito especial. Eu gostaria de finalizar apontando um último aspecto que eu talvez não tenha frisado tão bem, que é a questão... Eduardo falou do espírito que sopra onde quer e tal, e eu gostaria de falar da questão do espírito profético, se quiser assim, do dom profético. Um dos últimos livros de Comblan foi esse. A profecia na igreja, sabe, aquele lance histórico desde o início, por onde soprou o espírito profético ao longo da história do cristianismo. E o profético é justamente esse elemento, porque se você quisesse, assim, eu sei que é muito difícil sintetizar uma figura como Jesus de Nazaré, mas o traço mais reconhecível pelo povo era o traço profético. Ele tinha traços terapêuticos, ele tinha traços de mestre, de orador, de contador de história, mas, em primeiro lugar, ele era visto como profeta no sentido de ter uma atuação fortemente simbólica, desinstaladora.
questionadora. Tudo isso que o Eduardo já falou. Então, eu gostaria só de lembrar, no final da minha participação, como esse tema era caro ao Comblan no final. Por onde anda o espírito da profecia, sabe? Do espírito inquieto, que percebe nas entrelinhas da história, inclusive agora na pandemia, percebe as dicas que nos desinstalam, que nos convertem, que nos pisam nos nossos próprios calos. E onde estão essas pessoas incômodas entre nós? Aí, num dos seus últimos textos, Comblan sugeriu o seguinte, que hoje, na sociedade de hoje, seria impossível, segundo Comblan, impossível o profeta sobreviver sozinho, como uma voz que clama no deserto. Comblan diz, hoje os meios de jogar alguém de escanteio no ostracismo são terríveis. Os meios de difamar uma pessoa, de ridicularizar em público, de lhe tirar o tapete debaixo dos pés, de lhe desqualificar de cabo a rabo, são imensos. Esses meios nas redes sociais são imensos. E onde Comblan nem viu o que está acontecendo hoje. Ele morreu, por uma graça de Deus, 10 anos antes. Dessa polarização, dessas campanhas de ódio, de fake news e tal. Ele não viu, mas ele pressentiu. E aí, um dos últimos textos, ele disse, olha, quem entre nós sentir essa veia profética, essa voz inquieta, essa personalidade que nasceu para mexer com os outros, para questionar o sistema, para apontar as incongruências das instituições religiosas e políticas. Essas pessoas, para sobreviverem, precisam, como nunca antes, de grupos ou comunidades que lhes deem suporte humano, um sentido de pertença, nem que seja aquela minoria abrâmica, mas, segundo Comblan, não há mais como imaginar ser profeta como a voz solitária que grita no deserto. Todo profeta precisa de um chão e de uma caixa de reverberação, uma caixa de ressonância, um grupo humano onde o profeta permanece humano, permanece gente, permanece companheiro e companheira, permanece irmão. O que nos remete, eu sei que hoje não se fala mais muito em comunidades locais, de bairro e tal. Hoje os grupos na sociedade urbana, urbanizada e plural, os grupos são mais grupos de interligação na rede. Às vezes não se encontram nem tanto fisicamente como nós, mas, segundo Comblan, é de fundamental importância você procurar a sua turma, de você ter sua comunidade, seu chão debaixo dos pés. Porque Comblan, muito pessimista, muita gente diz, você é muito pessimista, mas ele, na minha opinião, ele era muito realista, ele via o terrível frio que faz lá fora para alguém que se expõe, para alguém que arrisca lançar um texto, alguém que arrisca lançar um manifesto, alguém que arrisca uma opinião fora do quadrado, fora da curva. Você está entendendo? Hoje não há mais aquele respeito pela figura profética. Hoje os cães e os lobos caem por cima. E olha que Jesus já chamou a atenção. Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Vocês podem facilmente ser dilacerados. Portanto, se nós tivemos tantos mártires na história da América Latina, é também resultado de que certas pessoas que se arriscaram foram deixadas sozinhas e sem proteção. Eu acompanho com muito interesse um certo cerco de apoio que se está se formando na rede e ao vivo em torno do padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, que foi ameaçado várias vezes de morte. E parece que finalmente entendemos que não podemos deixar uma pessoa como ele sozinho, levar o tiro e a ridicularização e a campanha de difamação sozinho. Precisamos nos solidarizar. E ele também precisa de uma comunidade que o apoia, que o acolhe nessa sua, porque senão
Não há como sobreviver sem retroalimentação espiritual, sem a celebração cristã em comunidade, sem, sabe, a ceia dos subversivos que partilham o pão de Jesus e o vinho dele, o vinho significando a festa, a antecipação da festa, e o pão significando, né, a força do alimento espiritual que vem desses pequenos gestos que nos sobraram hoje, fazendo, como às vezes o Papa Francisco tenta fazer, né, contra toda uma igreja pesada, com seus documentos. Vai por aqui, não? Que vai pegar a TV. Está arriscando aqui a colar um gesto profético, aqui a colar um gesto simbólico para deixar um sinal para mais alguém se inspirar. Está desligado. Eduardo, seus comentários finais. Meus comentários seriam de agradecer a vocês nessa tarde e a diversos amigos aí presentes nesse momento. Eu só queria ressaltar a presença do meu amigo, Padre José Oscar Beoso, e também de José Moreira, mas muitas outras pessoas, Antônio Caon, muitas outras pessoas que estão aqui presentes. Agradecer a Carlos Turci por suas palavras, por sua penetração no assunto, e agradecer ao professor Mourão, amigo daqueles tempos meio cearenses que me fizeram muito bem na vida. Nós queremos primeiro agradecer a todos, particularmente ao Carlos Turci e ao Eduardo Ronald. É uma lembrança sempre presente, e quando quiser voltar a ser cearense, como dizem os belgas, você será logé no riz e blanchi. Alojado, alimentado e lavado. A gravação, nós vamos tentar... está preservada, gravada, e vamos ver como é que a gente consegue distribuir àqueles que nos solicitem e tal. As fontes que podem, alguns interessados, eu gostaria de citar duas muito importantes. Uma delas chama-se Centro de Pesquisa e Documentação José Comblan. É que o Comblan deu aulas na Universidade Católica de Pernambuco, que é uma universidade de padres dos jesuítas. E lá foi criado o Centro de Pesquisa e Documentação José Comblan. Eles estão sempre publicando e tudo, e diria também que o Comblan, já se sentindo idoso, próximo da partida, ele doou todo o seu acervo de livros, de documentos e tudo, gravações, a este centro. Será, quem quiser se aprofundar, em Recife, o centro, na Unicap, Universidade Católica. E também, muito interessado em Comblan, é o Instituto Humanitas da Unicinos, que funciona em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Eles têm um boletim, uma revista, uma publicação na internet chamado IHU Online, que é Instituto Humanitas Unicino. Eles têm, inclusive, uma parceria com a Adital, que nasceu aqui em Fortaleza com o padre Elmano Alegre e outros colaboradores. Finalmente, eu gostaria de dizer que ficamos muito honrados com a presença de todos, indistintamente. Vamos ver se a gente convence o Eduardo e o Carlos Turci, quem sabe, no segundo semestre ou no próximo ano, realizarem um curso sobre Comblan, por que não? Na Universidade Sem Fronteiras, onde essas ideias poderiam ser aprofundadas, mais detalhadas e discutidas. Ou os dois fazem um único curso, que será naturalmente virtual, ou um deles, ou um faz sobre uma coisa, outra sobre outra. Está lançada a ideia, é o dever de casa para vocês dois. E
E me tocou muito, e eu gostaria de terminar com isso. Comblan veio nos advertir que nós não somos servos do Senhor, nós somos filhos do Senhor. Isso é a essência da tal liberdade a ser construída. Nós não somos servos, nós somos filhos. Um abraço a todos e uma boa notícia. Chove no Ceará. Professor Mourão, licença, só uma palavrinha, eu sou... Não, é porque nós terminamos. Pois não, diga. Eu sou irmã bética das Cônegas de Santo Agostinho e eu também conheci pessoalmente o Padre Comblan uns poucos de anos. E agora eu estou na Eslováquia. Eu estou muito feliz de ver também o Carlos Turci, que nós temos uma aula com ele, um curso, e o Padre Oscar Beoso, que eu estou feliz de como ele está bem. Conhecemos nos dos cursos de verão. E o professor Eduardo Roner, nós nos vimos nos 60 anos do sacerdócio do Padre Comblan, onde eu toquei violino na missa dele. Então, eu gostaria só um refrãozinho de alguns segundos, que todo mundo conhece, de Zé Vicente, e nos lembrando do Padre Comblan. Pode continuar. Vai ser tão bonito. Pode continuar. Tá, só isso. Obrigada. Um abraço a todos e até a próxima. Aguardem que a gente comunica as novidades. Muito obrigado, Bética. Foi fantástico. Grande inspiração. Não esqueçam, Comblan presente. Está vivo entre nós. Comblan presente. Presente. Pessoal, grande abraço, Eduardo. É só obrigado, professor Turci, obrigado, professor Mourão, viu? Um abraço para Santa Catarina. Grande abraço, muito obrigado. Obrigada a todos que participaram. Tchau, obrigado. Abraço, Claudemir. Tchau, todo mundo. Tchau, gente boa. Foi bom revê-lo. Cuidem-se.